Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Antes de começar, fica aí um pedido. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, deixe um comentário que eu vou ler, vou responder e ajude a divulgar nas redes sociais. Tranquilinho? Hoje o nosso assunto é advérbios. Então nós vamos trabalhar com a gramática, né? Vamos para isso? Muito bem. O que são os advérbios? Os advérbios são palavras invariáveis. Isso significa que eles não sofrem flexão, nem de gênero, masculino, feminino, nem de número, singular e plural. Então, repetindo, são palavras invariáveis que modificam. Olhem bem esta palavra, modificam ou, né, intensificam o sentido de o quê? De um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Chamei a atenção para essas palavras aqui. Então, palavras invariáveis que modificam ou intensificam. Por que eu pedi para chamar atenção para isso daqui, gente? Porque não completa. Quem completa o sentido de um verbo é o objeto direto e o objeto indireto, ok? O advérbio ou adjunto adverbial. Quando eu chamo advérbio, eu estou falando da morfologia. Quando eu falo adjunto adverbial, eu estou falando da sintaxe. Isso significa, eu vou colocar isso daqui a pouquinho, que todo advérbio é um adjunto adverbial. Todo adjunto adverbial é um advérbio. Depende do que está sendo perguntado. Se é a morfologia ou se é a sintaxe. Então, esse advérbio, ele vai estar modificando, intensificando um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Muito bem. Olha essa frase. Eles chegaram cedo. Cadê o verbo? Chegaram. Tudo bem? Quem é que chegaram? Eles. Eles vai ser o meu sujeito. Se eu falar eles chegaram, dá para entender? Claro que dá, a mensagem foi dita. E a palavra cedo, o que ela está fazendo? Ela não está completando. Eles chegaram, já está com sentido completo. Mas ela está modificando. Entendam, por favor. Eles chegaram cedo. É diferente de dizer eles chegaram pela manhã. Tá certo? Modifica o sentido. Então, esse cedo é um advérbio. Mais uma. Juliana é muito bonita. Qual que é o verbo? Sempre a gente vai começar pelo verbo. É. Quem é que é? A Juliana. A Juliana é o meu sujeito, mas é também um substantivo. Essa Juliana é alguma coisa. O que ela é, gente? Bonita. Bonita, gente, reparem, é um adjetivo, porque está dando uma qualidade à Juliana. Se eu estivesse falando agora da sintaxe, eu ia dizer que ele é, esse adjetivo bonita, é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma qualidade do meu sujeito ligada a esse sujeito através de um verbo de ligação. Mas eu não falei só que Juliana é bonita. Não, eu falei que a Juliana é muito bonita. Então, o que está acontecendo agora? Esta palavrinha muito está modificando, intensificando um adjetivo. Então, ela é um advérbio. Vamos para mais uma? Olha lá. Eles chegaram bastante cedo. Uma frase parecida com essa, tá? Para otimizar o nosso tempo aqui. Qual é o verbo? Chegaram. Quem é que chegaram? Eles. Nós já vimos aqui em cima, aqui nesse canto. Eles chegaram cedo, tem a mesma coisa. Esse cedo está relacionado a chegaram, porque quem chega, chega, verbo intransitivo. Tá? Cedo está modificando. Eles chegaram cedo, cedo é um advérbio, mas eu não falei só que eles chegaram cedo, eu falei que eles chegaram bastante cedo. Então, o bastante está modificando cedo, está modificando um advérbio. E o que ele vai ser? Um advérbio. Então, vamos lá? O advérbio é uma palavra invariável que modifica ou intensifica um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Tranquilo? Muito bom. Vamos lá. Os advérbios. Os advérbios, eles são, como eu falei, invariáveis e eles têm sempre, portanto, a mesma forma. Eles podem estar ou no início, ou no meio, ou no final da frase. Tá certo? Olha só. Pela manhã,
Os alunos fizeram a prova. Os alunos pela manhã fizeram a prova. Os alunos fizeram a prova pela manhã. Cadê o meu advérbio aqui, a minha expressão adverbial? Por que é expressão adverbial? Porque tem mais de uma palavra. Tá aqui, ó, pela manhã. Tá vendo? Ó, no início, no meio e no final. Agora, repara uma coisa. Se fosse só uma palavrinha, não teria essa questão de vírgula. Porque o colocar um advérbio, um adjunto adverbial no início ou no meio, quando for uma palavra só, a não ser que eu queira dar ênfase a essa palavra, eu não vou separar por vírgula. Agora, quando for uma expressão adverbial, eu separo se tiver no começo ou se tiver no meio. Agora, no final, não. Por quê? Porque daí tá na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Vamos falar da morfologia? Artigo, tá vendo? Substantivo, verbo, artigo, substantivo, advérbio, expressão adverbial. Tá bom, amores? Tá entendido? Então tá. Vou falar agora essa mesma frase sintaticamente. Verbo, sujeito. Quem é que fizeram? Os alunos. Fizeram o quê? Verbo transitivo direto. A prova, objeto direto. Esse a e esse os, adjunto adnominal. E pela manhã, adjunto adverbial. Vocês estão observando que eu estou ensinando a morfologia. O assunto é morfologia. Mas eu estou vindo aqui dando uma pincelada na parte da sintaxe. Por quê? Porque a gramática ela é um todo, né? Ela está sempre relacionada à morfologia, à sintaxe, à semântica e à fonética. Inclusive, tem uma aula aqui no canal que eu falo sobre cada uma dessas divisões da gramática. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, tá bom? Vamos seguir aqui? Advérbio, toda palavra ou expressão que pertence à classe gramatical dos advérbios tem na oração função sintática de adjunto adverbial. É aquela função sintática, sintaxe. Bom, o advérbio ele tem inúmeras circunstâncias, ele modifica, ele tem vários sentidos, tá? Quais são os tipos de advérbios que eu tenho? Vamos lá. Advérbio de modo. Paulo saiu apressadamente. Lembra que eu sempre começo pelo verbo? Saiu. E o apressadamente está modificando o saiu. Paulo saiu, eu entendi. Apressadamente é um modo como ele saiu. Então é um advérbio de modo. Aqui alguns exemplos de advérbio de modo. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, decor, em vão. E a maior parte dos que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, generosamente. Tá bom? Gente, eu tô sempre colocando reticências porque tem uma infinidade e é preciso ficar muito atento, porque às vezes, dependendo do contexto, na frase ele não representa o modo, ele pode representar o meio ou qualquer coisa desse tipo, só tô ilustrando aqui. Ele pode ter, pelo contexto, um outro tipo, um outro significado. Olha que bacaninha essa tirinha. Você fez o que eu pedi para você fazer, 0. Profundamente, completamente, rapidamente, com gosto e vontade, sem demora, com determinação. E você lembrou de me trazer meu café? Volto já. Aqui tá os advérbios, né? Alguns exemplos de advérbio de modo, né? Profundamente, completamente, fiz, profundamente, fiz, completamente. Advérbio de intensidade. Como o próprio nome falou, está intensificando. Começa pelo verbo, lá falou. Você é o sujeito, no caso aqui é um pronome, né? Você falou demais, falou demais. Está modificando o verbo, é um advérbio. Vamos ver mais alguns exemplos? Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, mais, menos, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo. E tem aí as reticências para lembrar que tem mais. Olha essa tirinha. Mas que cara é essa, filha? Ele todo tristinho.
Aí ele olhou para o pai. Vou dizer que no MMA tinha muito... Fui dizer que no MMA tinha muita violência. E um grandão discordou de mim. O olho dele tá todo roxo, tá? Olha só aqui, ó. É aqui que eu quero chamar. Atenção. Tinha o MMA, tinha violência. Violência, gente, violência é um substantivo. Mas aqui no contexto da frase, ele está funcionando como um adjetivo do MMA. MMA, violência. Tinha violência, né? Então, ele está caracterizando o MMA. E o muito aqui está modificando essa violência que tem a função de adjetivo. Então, aqui ele está como advérbio. Belezinha? Ó, mais uma. Eu sou a criatura mais veloz do mundo. Schlapt, tá? Deixou de ser. Ó, veloz é um adjetivo. Mais veloz. Mas modificando um adjetivo, intensificando advérbio de intensidade. Ah, essa é genial. Nós agora vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa. Missão perigosa. Missão é substantivo, perigosa é adjetivo. Muito está modificando perigosa, muito é um advérbio. Qual é a missão muito perigosa? Lembre-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu não vou estar em casa para comemorar nosso aniversário de casamento. Muito bom! Advérbio de tempo, como o próprio nome diz, indica tempo. O Heitor acordou cedo. Essa frase foi em homenagem ao meu neto. Minha filha reclama toda hora, né? Que ele acorda cedo demais, que ele acorda com energia. É isso aí. Acordou é verbo. Quem é que acordou? O Heitor. Heitor é o sujeito e é também, se eu for falar morfologicamente, substantivo ou é artigo. E cedo está modificando acordou, então é advérbio. Mais alguns exemplos de advérbio de tempo? Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já. Enfim, afinal, breve, constantemente, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. Certinho? Muito bom! Olha que bonitinha, Mônica. Hoje não preciso regar minha plantinha. Hoje, advérbio de tempo. Por quê? Porque tá chovendo. E aí aparece no outro quadrinho São Pedro regando a plantinha por ela. Tá certo? Advérbio de lugar. Indica um lugar. Minha casa é ali. Ó, é verbo. Lembra que é sempre pelo verbo? Ali. Tá indicando onde é a casa, o lugar. Então, é um advérbio. Exemplos de advérbios de lugar. Aqui, dentro, ali, fora, acolá. Olha que legal. Atrás, além, lá, de trás, cá, acima, onde, perto, ainda, abaixo, aonde, longe, embaixo, à distância, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta. Ah, são só esses? Já falei que não. Estou dando exemplos. Nós temos uma infinidade. Isso daqui é para poder ilustrar e para vocês terem uma noção de que existem vários advérbios, tá? Muito importante é analisar a frase, lembrando que o advérbio relaciona-se modificando o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. E aí eu tenho mais uma tirinha. Hoje eu tô com as tirinhas. Mutum, sabia que hoje é meu aniversário? Parabéns, Creuzinha. Então vamos para uma loja aqui perto que vou comprar o presente que você escolher lá, sem nem olhar o preço. E ele vai com ela. Aí ela tem aquele sabor aqui, né? Esse grifadinho mostrando por quê. A lojinha é de R$1,99. Tem um cartaz, tudo a R$1,99. Quer dizer, não vai ter problema não com relação ao preço. Mas vamos ver os advérbios? Nesse primeiro quadrinho eu tenho um advérbio. Hoje, mas é o de tempo. O que nós estamos trabalhando? De lugar, tá certo? Olha lá. Parabéns, Cleuzinha. Então, vamos para uma loja aqui perto. Tá vendo? Ó, advérbio. Que vou comprar um presente que você escolher lá. Advérbio de lugar.
Tá certo, amores? Muito bem, lembrando que no primeiro eu tenho um de tempo. Advérbio de negação. Carlos não estudou para a prova. Gente, o verbo estudou e o não está modificando. Se eu falar Carlos estudou para a prova, olha o sentido. Se eu falar Carlos não estudou para a prova, mudou completamente o sentido daquilo que eu quero falar. Então perceba que o advérbio, ele realmente modifica, ele transforma o que eu quero falar com relação ao verbo. Tá certo? Quais são os tipos? Alguns. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma, tampouco, de jeito nenhum. Gente, reforçando, o advérbio pode ser uma simples palavra, o advérbio pode ser uma expressão, ou seja, ter mais de uma palavra. Tá certo? Muito bem, expressão adverbial. Não precisamos ser tão críticos, Dinho. A vida fica mais leve se formos mais tolerantes. Aí ele olha para o pai. Olha quem fala. Você é intolerante até à lactose. Muito bem, ó. Precisamos ser críticos. Era uma afirmação. Não precisamos. Está modificando o verbo precisar. Advérbio, portanto. Duvidar. Talvez eu lhe dê outra chance. Dê é o verbo, talvez dê. Olha a dúvida ali, tá vendo? Advérbio de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, quer dizer, quem sabe. Talvez, casualmente, por certo, quem sabe. O que você faria se eu derrubasse tudo isso? Provavelmente nada no momento. Mas após alguns anos, depois que você casasse, e seu marido me pedisse para ser seu avalista de uma nova casa para vocês dois, eu recusaria. Irmãos mais novos aprendem a pensar rápido. Fantástico, né? Olha lá, provavelmente nada. Não faria provavelmente nada, tá certo? Beleza, dúvida aqui. Afirmação, contrário da dúvida. Certamente iremos convidá-lo. O verbo iremos, certamente iremos. Tá vendo o advérbio aqui? Mais advérbios de afirmação? Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente. Que quer dizer sem nenhum tipo de questionamento. Ok? Ótimo. Mais uma tirinha? É muita areia para o seu caminhão, com certeza. Humildade não funciona, com certeza. Então, as duas com certeza aqui, afirmação. E o muito aqui, ó, eu marquei advérbio de intensidade, tá? Como já aconteceu na outra tirinha aqui, né? Que eu tive um de tempo, quando eu estava falando de lugar. A diferença entre adjetivo e advérbio. Estou encerrando aqui, tá? O adjetivo qualifica o substantivo. Então, o adjetivo, ele tem relação com o substantivo. Apenas com o substantivo, expressando qualidade ou característica. O advérbio, como a gente já sabe, modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, certo? Então, a relação do adjetivo é com o substantivo. A relação do advérbio é com o verbo, com o adjetivo ou com o próprio advérbio. Olha lá, Ana, falei de um neto, agora eu falo de uma neta. Ana. Ana desfilou linda. Qual é o verbo? Opa, o verbo é desfilou. Repara, Ana. Ana é o sujeito, é o substantivo. E linda? Linda não está relacionado a Ana? Essa palavra não está modificando, qualificando um substantivo? Então, linda vai ser o quê? Um adjetivo. Agora, olha essa frase. Ana desfilou muito. O verbo é desfilou. Lembra? Já marquei na outra. Ana é o substantivo. E esse muito? O que está acontecendo com esse muito? Ele está relacionado a qual palavra da frase? Ao desfilou. Desfilou é verbo. Relacionado a verbo, ele é um advérbio. Olha essa agora. Ana desfilou muito linda. Muito bem? Ana, a gente já sabe que é um substantivo. Desfilou, a gente vê o que é um verbo. Linda está relacionado a qual palavra? Ana. O que é? Adjetivo. Agora, muita. Muito. Está relacionada a desfilou. Opa,
Desculpa aqui. Desfilou muito linda. Ele tá modificando linda. Essa flecha veio pro lado contrário, tá? Não é que tá modificando desfilou, tá modificando linda. Desfilou muito linda, né? Não é só linda, é muito linda. Modificando um adjetivo, o que vai ser? Um advérbio. Tranquilo, meus amores? Muito bem. E com isso, eu encerro mais essa aula. Peço lá, hein? Não está inscrito no canal? Se inscreva aí. E eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro.